Olá, garotada do quarto e quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos juntos aqui para mais uma aula de ciências e hoje a gente vai falar sobre a água no planeta Terra, tá bom? Já estamos aqui no clima de Natal, como vocês estão vendo, mês de dezembro chegando e a gente não poderia deixar passar em branco essa data tão importante, não é? Mas, continuando a nossa aula de ciências, nós vamos trabalhar a unidade que vem falar sobre a importância da água para o nosso planeta, tá ok? Vamos acompanhar aí comigo a abertura da nossa aula. Como eu disse para vocês, o assunto da aula de hoje é a água no planeta. E quais são os objetivos de aprendizagem para hoje? Compreender a importância da água, identificar a distribuição de água no planeta e seus 3 estados físicos, e relacionar as propriedades da água com diferentes usos nas atividades humanas, tá? Atividades humanas, ok? Pega, por favor, o seu caderno, o seu lápis ou a sua caneta e vamos logo anotando aí o assunto da aula de hoje, tá? Vamos pegar o seu caderninho e copie a água no planeta, o meu nome, professora Elaine Souza, em seguida o nome da sua professora da sala, tá? O seu nome, aluno, e a data que você está assistindo essa aula de hoje. Vamos ver em seguida quais as habilidades que nós pretendemos desenvolver com essa aula. As habilidades são EF05, CI02 e EF05, CI04. A primeira habilidade é aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia, no provimento de água potável e o equilíbrio dos ecossistemas regionais ou locais. A segunda habilidade é identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades cotidianas e discutir os possíveis problemas decorrentes desse uso, tá bem? Então vamos lá, volta aqui comigo. Na unidade passada, você se recorda que nós falamos dos estados físicos da água, o sólido, líquido e gasoso, né? Também nós falamos na unidade passada o quanto é importante o ciclo da água para o equilíbrio do nosso planeta, para a vida, né, no nosso planeta de uma forma geral. Nós falamos bastante sobre isso. E na aula de hoje a gente vai ver como distribui a água, como ela é distribuída no nosso planeta, as quantidades de água doce, de água salgada, os reservatórios de água, tá? E a importância da água no nosso dia a dia, para o uso das nossas tarefas, das nossas atividades, na geração de energia, na agricultura, enfim. Nós vamos ver o quanto a água é importante no nosso dia a dia para a vida no planeta Terra, tá bem? Então, para começar a introduzir a nossa aula, vamos fazer a primeira pergunta. Acompanha lá. Você sabia que a água é essencial para o desenvolvimento de todos os seres vivos? Hein? Você já tinha parado para pensar sobre isso? Que ela é essencial, indispensável, gente, para o desenvolvimento de todos os seres vivos? Não? Você ainda não tinha pensado? Você ainda não sabia? Pois é, então fique sabendo. Inclusive, o nosso planeta Terra, às vezes é chamado de planeta água. Por quê? Porque na superfície do planeta Terra, nós observamos bastante a presença de água nos rios, nos mares, nos oceanos, como você pode acompanhar nessa foto aí, tá? Então, a parte superficial da Terra é coberta, a sua grande parte, né, coberta por água, como você observa na imagem, tá legal? Então, quando você escutar essa frase aí, planeta Terra ou planeta Água, você já sabe que é uma comparação, porque a nossa superfície, né, terrestre tem muita água presente, ok? Então, vamos aí a mais uma pergunta para a gente pensar no início da nossa aula. Você sabia que animais, plantas, fungos e micro-organismos possuem água em suas células? Hein? Você sabia disso? Nós já comentamos isso lá nas outras aulas, quando a gente falou sobre a importância do sistema urinário, do sistema excretor, a importância da água para a nossa saúde. Você está lembrado? Pois é. Então, como dentro de todos esses seres, olha, animais, plantas, fungos, micro-organismos, a água está presente nas suas células, na sua composição, é fundamental que ela seja reposta. Olha só, estão irrigando aí as plantas,
estão dando água pro cachorrinho, estão vendo na imagem? Então nós precisamos repor as nossas quantidades de água, tá? Olha só, por essa razão, todos esses seres necessitam de água para sobreviver, tudo bem? Vem aqui comigo. Então, só nesse início a gente já comentou o quanto a água é importante, é essencial para a vida no planeta e para todos os seres vivos, tá? Agora a gente vai assistir um vídeo em que você vai poder perceber a importância da água para todo esse sistema, tá bom? Acompanhe aí comigo. Toda a água da Terra, cada gota, é a mesma que sempre existiu, fluindo há bilhões de anos. Pode ser sólida, gasosa ou líquida, mas é sempre a mesma água. Só que além da ocorrência dos eventos climáticos naturais, as ações humanas têm contribuído para o desequilíbrio do fluxo cíclico e natural das águas. E agora? Agora precisamos agir para reequilibrar esse ciclo. Sem a mata, a água não penetra no solo, não abastece os lençóis freáticos e ainda causa erosão. O solo fica estéril e a região sujeita a inundações. Uma das coisas mais importantes que podemos fazer é o plantio de vegetação nativa em áreas desmatadas. Nas margens dos rios, por exemplo, a mata funciona como os nossos cílios. Por isso é chamada de mata ciliar. Os olhos sem cílios ficariam desprotegidos. O mesmo acontece no meio ambiente. As árvores mantêm o solo protegido e facilitam a recarga dos reservatórios de águas subterrâneos. Sabia que a água é um importante insumo para as atividades agrícolas e que a irrigação é uma das principais responsáveis pelo uso da água nessa atividade? Por isso é importante que as propriedades rurais utilizem tecnologias como a cisterna calçadão, por exemplo, que capta a água da chuva para ser reutilizada na irrigação. Boas práticas agrícolas protegem o solo, os rios, suas nascentes e os lençóis freáticos. O lençol freático é um verdadeiro reservatório natural, que fica oculto sob a terra e é muito maior do que os rios que estão na superfície. A água se infiltra e percorre um longo caminho. Até nas cidades, escondidos embaixo de ruas asfaltadas, existem esses reservatórios. Por isso é tão importante termos parques, praças e quintais onde a terra possa absorver a água da chuva, prevenindo enchentes. E para evitar os alagamentos, o cuidado com lixo é fundamental. Jogar na rua nem pensar. O lixo entope os bueiros que escoam as águas e o resultado é mais enchentes. A separação e o descarte correto dos resíduos é muito importante. Se forem parar no lugar errado, irão contaminar as águas subterrâneas. Precisamos também nos mobilizar, fazer a nossa parte e exigir das autoridades o cuidado com o saneamento básico em todos os municípios. E claro, lembrarmos sempre de economizar nosso recurso mais precioso. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Beleza, pessoal? Olha só quanta coisa importante você viu nesse vídeo. Você viu que a água é importante para a agricultura, para as coisas que a gente faz no dia a dia, mas por isso a gente deve ter muito cuidado com o meio ambiente de uma forma geral, para que a gente não polua os rios, os reservatórios de água, né? Então esse vídeo é riquíssimo. Depois você pode assistir pelo nosso canal Educa Belém no YouTube e você reveja esse vídeo outras vezes, que tem várias informações importantes, tá legal? Agora a gente vai falar como a água se distribui no planeta Terra, como ela é organizada, como ela é depositada em vários ambientes de várias formas diferentes, tá ok? Distribuição da água no planeta. A água cobre cerca de 70% da superfície da Terra. Na natureza, é possível encontrá-la
em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Nos diferentes ambientes, a água muda continuamente de um estado para o outro, o que chamamos de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Então, esse assunto a gente já tratou na unidade passada. Eu quero só chamar a atenção para você aqui, ó. A água, ela está presente na natureza nesses 3 estados: sólido, líquido e gasoso. E o processo contínuo da troca da água de um estado para o outro na natureza, que nós chamamos de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Isso também nós já conversamos. Agora vamos olhar esse gráfico aqui. Eu quero chamar a tua atenção de que forma a água é distribuída no planeta Terra. Em torno de 96 até 97% e meio, são as estimativas que eu pesquisei para a aula de hoje, são consideradas água salgada, ó. Mais ou menos de 96 a 97% e meio da água do nosso planeta é salgada. E apenas uma média de 3 a 2% e meio são considerados a água doce. São as estimativas, tá, pessoal? Isso aqui é um valor aproximado, tá? Então vamos imaginar, olha só, que quase a totalidade da água disponível no planeta Terra é aquela água salgada que não é própria para o nosso consumo. E apenas uma margem aí de 2,5% a 3% da água disponível no planeta Terra é água doce, aquela água que a gente pode consumir, né? E essa água doce, ela está onde na natureza? Onde é que ela está distribuída? Mais ou menos 0,5% dessa água, mais ou menos 0,5%, é a água subterrânea, ó, como vocês estão vendo, tá? E 1,9% dessa água estão nas áreas glaciares, tá? Nas geleiras, assim por diante. E apenas 0,06% está em rios e lagos e 0,001% está na atmosfera. Então, como você já está observando aí, a água que é própria para o nosso consumo, ela é uma pequena parte da água do planeta, né? E isso é fundamental que a gente tenha o cuidado, que a gente se preocupe em preservar essa água, porque é a água que a gente utiliza no nosso dia a dia, ok? Então vamos ver a próxima tela, que tem uma imagem que nos lembra aí o ciclo hidrológico. Olha, vocês estão vendo aí? No primeiro momento é o aquecimento das águas, né, superficiais pelo sol. Segundo momento, a água aquecida evapora, que acontece aí a evotranspiração. Depois, no terceiro momento, a formação das nuvens. Olha só como vai acontecendo esse ciclo. E a condensação e depois a precipitação. Há o escoamento superficial, a infiltração da água novamente no solo, ou escoa também essa água para os rios novamente, para os oceanos ou para as águas subterrâneas, tá? Olha só, então esse ciclo é contínuo, tá? É um processo que ocorre todos os dias na natureza, graças à ação do sol, e que os estados físicos da água, eles são reversíveis, como nós já conversamos. A água muda de estado físico e depois retorna ao estado anterior, graças ao aquecimento ou esfriamento, tá? Da temperatura, ok? Então, espero que com esse esquema você tenha percebido como acontece esse ciclo na natureza, e é isso que permite que a água ela continue, né, realizando esse processo, mudando de estado e esteja aí fazendo as suas funções na natureza, tá bom? Agora vamos ver a distribuição de água doce e água salgada. A água que utilizamos para beber, cozinhar, tomar banho, escovar os dentes e regar as plantações é água doce. A água salgada é aquela que contém grande quantidade de sais minerais e é imprópria para bebermos, como a água do mar. Nesse gráfico aqui, olha, nessa distribuição, a gente vê que apenas 2,5%, uma pequena quantidade, ó, é água doce. E o restante da água distribuída no planeta, 97,5%, é água salgada. Aqui no outro gráfico a gente observa também essa distribuição, só que aqui é a distribuição de água doce, tá? A fonte que a gente pesquisou foi Brasil Escola
.ol, que você também pode pesquisar na sua casa, ler um pouquinho mais, se você tiver acesso à internet, tá? Em seguida, a gente vai falar sobre a importância da água. Todos os seres vivos são constituídos por uma parte de água. Sem esse recurso natural, não há vida. Por isso, a água é importante no equilíbrio de todos os ecossistemas. E como a gente está falando aqui para vocês, como todos os organismos vivos têm uma parte de água, eu trouxe 2 exemplos. O primeiro exemplo aqui nessa imagem é uma água-viva ou uma medusa. Esses animais têm em torno de 96% do seu corpo formado por água. Olha só, galera. Quase o total, olha só, 96% é uma grande quantidade de água, que é a composição desse animal aqui, desse ser vivo, tá? E nós, os humanos, cerca de 60% do corpo humano é formado por água. Vocês sabiam disso? Então, onde está presente essa água? No nosso sangue, nos nossos tecidos, nas nossas células, tá, pessoal? A água é distribuída no nosso corpo graças à formação, né, nos nossos órgãos, do nosso sangue, das nossas células. Então, ela está presente no nosso corpo em mais ou menos 60%. Por isso que é importante a gente estar repondo essa água, se hidratando no nosso dia a dia, como a gente já conversou aqui em outras aulas, tá bom? Agora a gente vai ver quais são as utilidades da água nas nossas atividades do dia a dia. Olha só, uma das utilidades da água é na culinária, para a gente preparar alimentos, cozer, né? Fazer o cozimento desses alimentos, lavar os alimentos. Então, a água é muito importante na culinária, no nosso dia a dia, no preparo dos alimentos. Também a água é importante para o nosso lazer, não é, gente? Como é bacana ir a uma praia, tomar um banho de piscina. Aqui na nossa região amazônica, os igarapés com as suas águas geladinhas, né? Então, a água também é importante para a gente no dia a dia, para o nosso lazer. Também é importante para a nossa hidratação, como eu já falei, para a gente repor a quantidade de água que a gente precisa, matar a nossa sede, hidratar o nosso corpo. A água também é importante, olha só, na geração de energia. Nesse caso aqui, ó, a gente chama de energia hidrelétrica, energia feita a partir da água, tá? A água também é importante para a nossa higiene, para a limpeza, tanto a limpeza corporal quanto a limpeza do nosso ambiente, da nossa casa, da nossa escola, enfim. De todos os locais que a gente vai, a água é importante também para a sua limpeza, a sua higienização. Ok? Olha só, um banho gostoso é importante também para esse aspecto do nosso dia a dia. A gente precisa da água para a nossa higiene. Vamos ver onde mais a gente utiliza a água no nosso dia a dia. A água também é necessária para a vida marinha. Como vocês estão observando aqui, os animais marinhos são esses que vivem na água, os animais aquáticos. Também a água é importante para que seja possível a vida desses seres. Aqui, olha, a água é importante também para o transporte. Olha só aqui essa imagem lá do nosso ver-o-peso. Estão vendo os barcos aqui? Para em alguns lugares, como aqui na nossa região amazônica, só é possível o acesso de barco. Na região das ilhas, né, pessoal? Na região ribeirinha. Então, o barco aqui é um meio de transporte que utiliza a água, né, para levar pessoas, mercadorias, produtos, etc. Então, a água também é utilizada para fazer o transporte, tá ok? E outra importância da água é na irrigação das plantações, na agricultura, para que seja possível a produção de alimentos, ok? E também da água a gente consegue retirar alimentos. Olha só um exemplo aqui pela pesca. Estão retirando alimentos, né, da água, peixes, mariscos, a gente pode ver aí caranguejos, camarão, a gente pode ter várias fontes de alimento que são retiradas aqui da água, tá? Então agora a gente vai mostrar na próxima imagem aqui para vocês um vídeo que vai falar sobre a geração de energia elétrica. As usinas hidrelétricas utilizam a energia do movimento da água para produzir energia elétrica.
O vídeo que a gente vai assistir agora é como funciona uma usina hidrelétrica, tá ok? Tá ligadinho aí? Como funciona uma usina hidrelétrica? O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho pra ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás que, presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de olho em tudo isso e trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil, em harmonia com o meio ambiente, produzindo energia limpa para quem mais precisa. O Zeca, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, o avô do Zeca e você. Beleza, galera. Olha só, você já sabia como funcionava uma usina hidrelétrica? Pois é bem fácil compreender que é a ação do movimento da água que vai gerar energia. Essa é a ação de rodar aquelas turbinas que vai gerar uma energia mecânica e se transformar em energia elétrica. Não é bem fácil de entender? Então agora que você já sabe como funciona, você também tem que valorizar um pouco mais a energia da sua casa, não deixar desperdiçar, não deixar a luz acesa quando não tem ninguém. Fica ligadinho porque você já sabe que para gerar energia elétrica a gente precisa também usar os recursos da natureza, tá bom? Vamos ver agora um pouquinho sobre os impactos ambientais que essa geração de energia a partir da água, ou seja, energia hidrelétrica, que ela também causa os impactos no meio ambiente, tá bem? O represamento da água gera impactos ambientais e sociais pela inundação de grandes áreas naturais ou áreas ocupadas por pessoas. Além disso, depende das chuvas, ou seja, ocorrem variações do clima e aí podem comprometer a geração de energia. No período que não tem chuvas, o que acontece? As represas também não vão ter grande vazão de água e isso interfere na geração de energia. Essa foto aí é um exemplo da usina de Belo Monte, aqui em Altamira, no Pará, tá? O que mostra essa imagem aqui pra gente? Vocês estão percebendo que com o represamento da água, essa água acaba invadindo aqui, ó, inundando grandes áreas, tá? Então aqui moram pessoas, como vocês estão vendo aqui, ó, tem estradas, casas. Então todas essas pessoas, elas são prejudicadas graças a inundações que acontecem quando há o represamento dos rios. Então a gente não pode dizer
que a produção de energia hidrelétrica é uma energia limpa, é uma energia mais limpa considerada a queima de combustíveis, a energia nuclear. E sim, a gente pode dizer que é uma energia que não polui tanto, não emite gases, né, como a gente viu agora há pouco através do vídeo. Porém, ela também causa impactos ambientais porque alaga, inunda toda essa área aí, olha, como a gente está vendo, pode ser florestas, outros lugares onde moram pessoas, comunidades nativas. Então, ela também traz impactos ambientais e sociais, tá bem? E um desses impactos ambientais que a gente vai ver agora aqui nessa tela é a questão da fauna, pessoal, o cuidado aí com os animais. Muitos animais acabam sofrendo essa inundação dessas áreas. Então vamos dar uma lidinha aqui. Diz o seguinte: a construção de usinas hidrelétricas causa um grande impacto no ambiente, pois para construir a represa, uma grande área é alagada, o que pode causar a morte de muitos seres vivos, como a gente viu agora há pouco, tá? E para reduzir esse impacto ambiental, equipes realizam resgate da fauna. Olha, vocês estão vendo aqui? Equipes vão nessas áreas que vão ser alagadas ou que já estão alagadas aqui, ó, para resgatar os animais da fauna que estão aí nessa área e com certeza não iam conseguir sobreviver, tá? O resgate da fauna inclui afugentar ou capturar, coletar e transportar animais que possam ser atingidos por eventos que impactam o ambiente. Equipes afugentam alguns animais com maior mobilidade, como as aves e alguns mamíferos. Já os animais que se intocam ou têm mobilidade reduzida são capturados, catalogados e levados para um local seguro. Muito bem? Entenderam aí? Então vamos agora ao momento bacana da nossa aula, que é a atividade. Primeira questão diz assim: observe o gráfico e responda. Esse gráfico mostra como é a distribuição da água no mundo, tá, gente? Olha só, 97,5%, a cor azul mais escura, é a água salgada. E 2,5% é a água doce, tá aqui a legenda. E aqui é a distribuição de água doce no mundo. 69,8% da água doce, vocês estão vendo aqui, ó, estão nas calotas polares, lá nas geleiras, tá? E aqui, ó, essa água, aqui essa cor que tá um pouquinho azul mais escuro, são os rios e lagos, 0,3%. Aqui em verde, águas subterrâneas, 2,9%, aliás, 29%. E aqui em lilás, 0,9% são em outros locais, tá? Então, pessoal, agora que a gente observou esse gráfico, vamos tentar responder a questão A. A quantidade de água disponível para o consumo humano é grande ou pequena? Justifique a sua resposta. Lembrando que a água própria para o consumo humano é aquela água que chamamos de água doce. Então, observando aí no gráfico, o que a gente pode responder? Que a quantidade disponível para o consumo humano é pequena, pois apenas 2,5% dessa água é própria para o consumo, que é a água doce. Já o restante, 97,5% da água do planeta é salgada, é imprópria para o consumo humano, ok? Mais uma questão. Leia o texto e observe a imagem para responder. Apesar de encontrarmos água por todo o planeta, ela não está distribuída de maneira igual pela superfície terrestre. Algumas regiões contêm mais água do que outras. Cerca de 12 a 13% de toda a água doce disponível no mundo está no território brasileiro. Desse total, a maior parte encontra-se na bacia amazônica. Olha só esse gráfico aqui, distribuição de água doce superficial no mundo. Na América, nós temos 46%. Desses 46%, 12% em média se concentra aqui no Brasil. 32% na Ásia, 9% na África, 7% na Europa e 6% Austrália e Oceania. Então vamos responder a pergunta: quais os continentes que possuem a maior e a menor distribuição de água conforme esse gráfico aqui? Vamos ver? O que tem a maior distribuição de água é a Ásia e a América, e a menor se concentra na Austrália e na Oceania. Mais uma questão aí pra gente.
Explique por que a água da chuva é importante para a agricultura e para a alimentação humana. Essa é bem fácil, nós falamos aqui no vídeo várias vezes. A água irriga as plantas cultivadas na agricultura, o que é essencial para a produção dos alimentos que nós consumimos, tá? Essa é bem fácil. A quarta questão diz assim: como acontece a transformação de energia em uma hidrelétrica? Olha só, aqui a imagem está dando a dica para a gente. Olha só, vamos ver como é que transforma a energia elétrica. O movimento da água faz girar as turbinas que ativam os geradores e assim essa energia mecânica é transformada em energia elétrica, ok? Pessoal, as referências da nossa aula são essas. Os vídeos estão disponíveis no YouTube, você pode rever, tá? E espero que você tenha gostado da aula de hoje. Continue cuidando da água, cuidando do nosso planeta. A água é vida, tá bom, pessoal? Até a próxima!